Um dia você não vai mais estar aqui. E tudo que você sabe, cada erro que te custou caro, cada vitória que ninguém aplaudiu, cada lição que a vida te deu no osso, vai sumir, como se nunca tivesse existido. Posso falar uma verdade dura para você? A maioria das pessoas com 40, 50, 60 anos está sentada em cima de uma fortuna e não sabe. E não é dinheiro no banco, é algo muito mais valioso. É conhecimento, é vivência, é o lastro que você construiu com décadas de chão. Mas conhecimento solto não vende. Conhecimento solto morre com você. E é por isso que hoje nós vamos falar algo bem diferente aqui. Eu vou te ensinar o passo a passo, como estruturar o método da sua mentoria, a coluna vertebral que transforma sua experiência de vida em um ativo que gera renda agora e legado depois que você se for. E eu não vou fazer isso sozinha. Eu vou trazer os ensinamentos de um dos maiores mentores de mentores do Brasil, o Leonardo Toledo. E eu vou conectar com algo que eu construí na prática, o método Meta. Se você chegou até aqui pensando, Andréia, eu não tenho um método pronto, fica comigo, porque é exatamente isso que vai mudar hoje. Eu vejo todo dia mentores e mentoras talentosos com décadas de bagagem paralisados. E sabe por quê? Porque alguém colocou na cabeça deles que antes de começar precisa ter um método 100% pronto. Uma metodologia impecável com apostila, área de membros, módulos numerados, certificações e aí ficam esperando o momento certo, esperando a clareza absoluta, esperando e o tempo passando. O meu mentor Leonardo Toledo diz uma frase que deveria ser emoldurada na parede de todo mentor. É mentira se alguém te falar que você vai sair com o método 100% pronto antes de começar a entregar. A lapidação da sua entrega acontece entregando. O que você precisa então para começar não é um castelo, é uma coluna vertebral, é saber qual é o ponto B onde o seu mentorado vai chegar e quais são os pilares principais para levar ele até lá. Agora pensa comigo, um médico que ajuda pessoas a emagrecer não precisa reinventar a medicina, não é mesmo? Ele precisa olhar para 3 pilares, o sono, o treino e a dieta. E dentro de cada pilar ele desdobra qualidade de sono, frequência de exercício e macronutrientes. Não é mágica, mas é estrutura. E a sua mentoria é igual, você não precisa de 60 módulos, você precisa de clareza sobre o ponto B e os pilares que levam até ele. E é aqui que entra o método Meta. Quando eu comecei a estruturar a mentoria Diamante da Lucratividade, eu não tinha nada pronto. Longe disso. Mas eu tinha uma coluna vertebral. E foram 4 pilares, os 4 pilares que sustentaram tudo isso. Pilares que eu tomei como base na minha vivência. E o M é de mentalidade. Eu passei 25 anos atuando com líderes de mercado, 25 anos desenvolvendo mentalidade de sucesso em equipes inteiras. Pessoas que chegavam sem acreditar em si mesmas e saíam performando em outro nível. E isso não foi teoria, isso foi repetição, foi dia após dia. Eu percebi, todo mentorado que chega até mim tem esse mesmo bloqueio. Antes de aprender a vender, antes de aprender a se posicionar, o que ele precisa? Ele precisa aprender a acreditar que o que ele sabe tem muito valor. Pilar 2, E de estratégias. E aqui vai uma confissão. Eu vou ter que me abrir com você. Organização e gestão de tempo foram meus pontos fracos, o meu calcanhar de Aquiles. E eu era aquela pessoa que se perdia no caos do dia a dia. Mas eu transformei a minha fraqueza na minha fortaleza. Busquei então conhecimento para desenvolver estratégias de produtividade que hoje são a espinha dorsal de como os meus mentorados organizam a sua vida para caber uma mentoria lucrativa sem se sacrificar. E foi exatamente isso que o meu mentor me perguntou lá atrás quando a gente iniciou. Andréia, quais foram os seus grandes erros? Se você tivesse alguém para te direcionar para que você não cometesse mais esses erros, isso seria valioso para você? Claro, sim, seria muito. Foram essas perguntas que iniciaram a mentoria Diamante da Lucratividade. E são essas mesmas perguntas que hoje eu faço para os meus mentorados quando eles iniciam comigo. O T de transformação de posicionamento. Me posicionar com convicção e intencionalidade foi o que me trouxe até aqui. Não foi um curso, não foi um certificado,
mas foi a decisão interna de parar de me esconder atrás de ainda não tô pronta. Sim, porque muitas vezes eu pensei isso. Mas me posicionar fez eu ocupar o espaço que eu merecia. E é isso que eu ensino. Posicionamento não é sobre ter uma logo bonita. É sobre ter coragem de dizer: eu sei disso, eu vivo isso e eu posso te ajudar. O quarto pilar, o A, são as atitudes de vendas lucrativas. Desde os 8 anos de idade. Quem conhece a minha história sabe que desde os 8 anos de idade eu aprendi que vender é servir. Eu pratiquei isso durante toda a minha vida, em milhares de reuniões de vendas, em cada interação com o cliente, em cada negociação. E quando você entende isso no seu DNA, você para de pedir desculpas pelo seu preço. Você entende que está oferecendo uma transformação e isso não tem preço de mercado. Isso tem preço de valor. Então, meta, 4 pilares, essa foi a minha coluna vertebral. Mas agora, e a sua? Os seus pilares? Vamos construir? Então eu te faço um convite agora. Pega um papel e pega uma caneta. Sério, faça isso agora. E se precisar, inclusive, pause esse vídeo, mas pega papel e caneta. Porque o que eu vou te mostrar agora, o que eu vou te propor agora, vem direto dos ensinamentos de todos os meus mentores. E olha que não foram poucos, adaptados ao método Meta. E o primeiro passo aqui é um brainstorming de diferenciais. E existem 3 perguntas que eu quero que você responda agora. O que as pessoas sempre te pedem? Vamos lá? O que as pessoas sempre te pedem? Anota aí. Eu tenho certeza que existem várias coisas que pessoas te pedem ajuda. Que tipo de conselhos e direcionamentos você tem dado por aí? Que tipo de ajuda você tem dado? O que faz as pessoas te procurar? Se você encontrasse você mesmo de 5, 10, 15 anos atrás, o que você ensinaria para essa pessoa? Que erro você a pouparia de cometer? Que atalho você daria? Quais são as 3 a 5 coisas que você mais se orgulha de ter conquistado? E agora, o que você plantou para que esses frutos existissem? Isso não é um exercício qualquer, isso é engenharia reversa da sua própria vida. Você já tem frutos. Agora vai identificar as sementes. E aqui está o ouro. Esses diferenciais que você acabou de listar, eles não são distrações, eles não são fora do nicho, mas é exatamente aquilo que te torna único no mercado. Vou te contar o caso do meu mentor aqui. Ele nos contou um dia que ele fechou com um empresário uma venda de 360 mil reais. E sabe por que o cliente comprou dele? Porque o Léo falou de família, sobre valores, sobre primeira infância dos filhos. E isso não estava na promessa, mas estava na alma. E foi isso que fez a pessoa escolher ele e não um concorrente. Você tem medo de ser você mesmo na sua mentoria. Então eu te digo, para de cortar as arestas que são justamente os seus diferenciais. São elas que te tiram da concorrência do preço. Um segundo exercício que a gente pode fazer aqui é entender ponto A, ponto B e pilares. Então agora, defina com clareza. Ponto A, onde o seu mentorado está hoje. Ponto B, onde ele vai chegar com a sua mentoria. Um exemplo didático que eu posso trazer para você é: meu mentorado sai de tenho conhecimento, mas não sei como vender e chega em tenho uma mentoria estruturada que gera 10, 20, 30 mil reais por mês. Clareza, estrutura e mensuração. Então, quais são os pilares para chegar lá, para conseguir isso? Agora eu quero que você pegue o seu papel e sua caneta, lembra? E lista aí de 3 a 5 pilares principais. O que foram as coisas que te trouxeram até aqui? E dentro de cada pilar você desdobra os subtemas. Como o meu mentor diz, você vai sim gerar 60 ferramentas com esse exercício. Mas a sua mentoria é a caixa onde essas ferramentas vão ficar. Com o tempo, você vai lá e vai perceber que 10 dessas ferramentas todo mundo precisa. E é aí que a sua metodologia se revela. Não antes de começar, mas depois de começar. E na prática, como a gente pode ver isso na prática? Vou te dar um exemplo aqui. Uma mentora que eu acompanhei chegou para mim desesperada e disse: Andréia,
Eu não tenho certificação, não tenho mestrado. Quem vai comprar de mim e querer pagar 10, 20, 30 mil reais por uma mentoria? Ela tinha 20 anos de chão de fábrica, 20 anos liderando equipes, resolvendo crises, negociando com fornecedores, virando noite para entregar projeto. Ela achava que isso não valia nada porque não tinha um diploma na parede pendurado. Quando ela fez o exercício dos diferenciais, ela chorou. Chorou porque percebeu que o lastro dela era muito mais valioso do que qualquer MBA, qualquer mestrado. Ninguém tinha a combinação da vivência que ela tinha. E a partir dali, ela estruturou os pilares dela e começou a vender. E um outro ponto que eu aprendi com os meus mentores e que eu aplico em todas as minhas mentorias é que a venda faz parte da entrega. Quando você senta com um potencial mentorado e entende o ponto A dele, o ponto B que ele deseja e principalmente o impacto que chegar no ponto B vai trazer para a vida dessa pessoa, não para o CNPJ, mas para o CPF dele, tudo muda. E se essa pessoa com quem você está negociando conseguir enxergar, se eu tivesse uma mentoria rodando, eu ia poder viajar com minha esposa. Eu ia poder ajudar meus filhos, meus pais. Eu ia dormir tranquilo, sabendo que o meu conhecimento não vai sumir comigo. É isso que faz a pessoa comprar. Não é dobrar o faturamento. É o colateral positivo, entende? Que a vida dela vai ter. E quando você conduzir essa conversa assim, você não está vendendo, você está servindo, você está despertando clareza. Por isso você pode cobrar o triplo do seu concorrente e vender mais, porque você não é igual. Na verdade, ninguém é. O mundo não precisa de mais um mentor genérico, mais um guru da internet. O mundo precisa do que só você sabe, do que só você viveu, da combinação única de erros, acertos, cicatrizes e vitórias que fizeram de você quem você é. O seu conhecimento não pode morrer com você. Alguém hoje está cometendo exatamente os mesmos erros que você cometeu há 10, 20, até 30 anos atrás. Alguém hoje está acordando às 3 da manhã com as mesmas angústias que você sentiu. E você? Você poderia poupar essa pessoa de anos de sofrimento, de anos de tentativa e erro, de anos de será que eu sou bom o suficiente? Isso não é sobre dinheiro, não. Dinheiro é consequência. Isso é sobre legado, sobre deixar uma marquinha do bem quem estiver com você. Você não precisa de um método 100% pronto, mas você precisa de uma coluna vertebral, de coragem para começar e de clareza sobre o ponto B que você leva as pessoas. Meta, mentalidade, estratégias, transformação, atitudes. Esse foi o meu ponto de partida. O seu está a um exercício de distância. Então pega o papel e a caneta agora. Faz o brainstorming, descobre seus pilares. E se você quer fazer isso com direcionamento, com método, com alguém que já trilhou esse caminho, o link está aqui na descrição. A mentoria Diamante da Lucratividade está com vagas abertas. E se você sentiu que esse vídeo falou com você, é porque já está na hora. O mundo está te esperando. Então, não deixe o teu conhecimento morrer no silêncio. Deixe o seu legado. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.